E aí, galerinha, nosso tema da aula de hoje é sobre ângulos. Né? Então, nós vamos começar sabendo o que significa essa palavra ângulo. Olha lá, ângulo é uma medida de abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. O que isso significa, professor? Significa que se eu tiver um ponto aqui, vou chamar esse ponto de ponto O, e desse ponto sair uma semirreta, que está indo para essa direção, olha só, semirreta tem início, mas não tem fim. Tá? E se desse mesmo ponto sair outra semirreta indo em outra direção, o que tem em comum entre essas duas semirretas? O ponto de origem delas. Elas têm em comum. Ou seja, elas estão ligadas por um ponto. Pelo fato de elas estar ligadas por um ponto, né, vai haver entre elas aqui uma abertura, um distanciamento que eu chamo aqui, ó, esse setorzinho aqui, ó, que determina a abertura entre as duas semirretas que possuem a mesma origem. E para eles foi dado um nome. Então, o nome dessa abertura ela é chamada de ângulo. Pronto. Ângulo é a medida da abertura entre as duas semirretas que possuem a mesma origem. Tá? Agora, ela é a medida. Mas qual é a unidade de medida de ângulo? Então, nós aprendemos na aula anterior que a unidade de medida de ângulo, né, é o grau. Agora, olha só. Vou representar aqui essas duas semirretas, que têm a mesma origem. Olha só, a origem dela estava aqui, uma foi nessa direção e a outra foi na outra. Formou aqui um ângulo. Tá? Ah, mas e se ela tivesse ido para outro canto? Continuo tendo um ângulo um pouco maior. Professor, e se ela for para outra direção? Vai aumentando o meu ângulo, até o momento em que as duas se encontram. E aí, qual a abertura que teve aqui? Nenhuma. Ângulo, zero. Ah, mas professor, mas ele deu uma volta completa. Ele não tem abertura nenhuma aqui entre os dois, elas coincidem em estar no mesmo local, indo na mesma direção as duas. Mas, e a volta completa? Ela foi descartada? Não. Os matemáticos, né, convencionaram que uma volta completa iria ser considerado 360 graus. Por quê? Porque no momento, se eu tiver uma convenção, né, para eu ter um parâmetro como medida, essa convenção ela tem que servir para várias pessoas que vão fazer a mesma medida. Então todos eles têm que saber, olha, o que foi acordado, né? Qual é o acordo que existe sobre ângulo? O acordo é que se ele der uma volta completa, vai ser considerado 360 graus. Isso vocês já sabiam, não é mesmo, gente? Agora olha só, se eu sei que uma volta completa dá 360 graus, a partir daí eu já tenho um parâmetro para determinar outras medidas. Ah, professor, ele deu meia volta. Só pelo fato de eu saber que é meia volta, ou seja, metade de 360 graus. Então, metade de 360 graus, 180. Então, a partir dali, cada pedaço de volta, como é que eu chamo esse pedaço de volta? Olha só, o que está havendo aqui? Ó? Uma inclinação, não é mesmo? Eles vão formando o quê? Arcos. Olha, um arco, aumentou o outro arco. Então, a medida de cada arco desse aqui, tá? Ela é determinada pela medida de uma volta completa. Que parte de uma volta completa ele representa? Representa um terço de uma volta? Um quarto de uma volta? Tá? Então, hoje, na nossa aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre essa medida. Como calcular essa medida. E uma das formas mais fáceis da gente ver isso aí é através do nosso relógio. Por quê? Porque aquele relógio de parede,
ele tem uns ponteiros, não tem? E esses ponteiros, eles dão uma volta completa. Então peguem a apostila de vocês aí e vamos acompanhar, tá bom? Valeu!